Olá, que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Se Jesus chegasse hoje para você e perguntasse: quem você diz que eu sou? O que você responderia para ele? Fica aí que nós vamos conversar sobre isso. E aproveita, dá um like, curta, compartilhe, deixe seus comentários e sugira temas para que a gente possa estar conversando aqui com vocês. Pois bem, Jesus fez essa pergunta. Jesus estava com os seus discípulos, eles estavam voltando de uma outra cidade, teve uma discussão sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, e os seus discípulos simplesmente falaram que não tinham pão, porque que estavam falando sobre fermento. E aí Jesus vem e solta uma frase muito legal de que eles não tinham fé, que eles não tinham... Nossa, tudo aquilo que eles tinham passado, eles ainda estavam perguntando sobre fermento. E aí eles entenderam que o que eles estavam falando não era sobre um fermento físico, biológico, mas sim o fermento do ensino, da palavra que estava sendo também transmitida pelos fariseus e pelos saduceus. E num certo momento Jesus pergunta, quem os outros dizem que eu sou? E aí uns dos discípulos que estavam sentados lá ao redor do fogo de chão, igual os gaúchos, tomando um mate, vamos dizer assim, fala assim: não, estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é Jeremias ou um outro profeta. E aí Jesus pergunta então para eles novamente: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro prontamente responde: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala a seguinte resposta, ou dá a seguinte resposta a Pedro: Pedro, que bom que você respondeu, porque isto não foi lhe ensinado por homens, mas sim o meu Pai que estás nos céus, que te revelou. E aí ele pede para que os discípulos não falem nada a respeito disso, não comentem que ele é o Cristo, mas que a revelação dos céus deu um entendimento àqueles discípulos de que Jesus era o Cristo. Então eu te pergunto: em que situação você está? Em que grupo de pessoas você está? Você está num grupo de pessoas que consideram Jesus como sendo mais um profeta, assim como João Batista, como Elias, como Jeremias? Ou você considera Jesus, como os seus discípulos, como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que Deus enviou para nos salvar, para nos remir de todo pecado, para se sacrificar em nosso lugar, para justificar os nossos pecados perante Deus? Quem é Jesus para você? Porque dependendo da resposta que você der, é a situação, a condição de Jesus em sua vida. Jesus pode ser mais um homem que apareceu neste mundo, que fez coisas maravilhosas, que mudou o seu tempo, mas ele continua sendo apenas um homem. Ou ele pode ser o Salvador, ele pode ser o Cristo, o Messias, aquele que Deus prometeu ao povo de Israel para tirar da escravidão. Quem é Cristo na sua vida? Pense nisso, reflita sobre isso, porque Jesus, ele se fez homem, e Jesus fez sinais e maravilhas para que todos aqueles pudessem entender que ele era o Messias, que ele foi enviado por Deus para a remissão dos nossos pecados, para tirar Israel da escravidão, para dar um reino de vida eterna. Mas o povo de Israel não entendeu desta forma. E você? De que forma você entende que Jesus é para você? O que ele faz na sua vida? O que ele já mudou e transformou a sua vida? Reflita nisso. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.